Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. A sala ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para vê-los, observou aí um homem que não estava usando traje de festa. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, vocês que de casa eventualmente nos acompanham, façamos uma breve reflexão, porque a liturgia da palavra, que culmina na proclamação do Evangelho, tem exatamente essa missão e essa finalidade: provocar em nós uma reflexão. A reflexão que apenas eu começo aqui, mas que tem continuidade na cabeça e no coração de cada um e cada uma de vocês. Porque, do mesmo jeito que a boca, às vezes, é inteligente para falar algumas coisas, os ouvidos são inteligentes para escutá-las. E nesse encontro entre uma boca que fala e ouvidos que ouvem, nós temos uma interação e podemos tirar proveito disso para o nosso crescimento. O reino de Deus hoje é comparado com uma festa de casamento, um banquete. É o banquete da vida, é o banquete que Deus preparou para nós. Aliás, essa metáfora do banquete, da festa, para falar da nossa vida, é uma metáfora muito apropriada. Se não vejamos, o que acontece numa festa, via de regra? Na festa nós comemos a melhor comida, bebemos a melhor bebida, nós nos divertimos, nós ouvimos uma boa música, nós cantamos, dançamos. Sobretudo, nós interagimos uns com os outros, conversamos, nos encontramos com pessoas amigas, amizades antigas, fazemos e construímos amizades novas. A festa realmente é uma coisa maravilhosa. Nela pode acontecer de tudo. Mas também na festa pode haver excesso. Alguém pode beber demais e incomodar os outros. Na festa alguém pode ir armado, na contramão do espírito desarmado daqueles todos que vão para lá para divertir-se. Na festa a polícia pode ser chamada porque o som está incomodando o vizinho e pode levar à presa algum, talvez o dono da casa. Veja que essa imagem da festa, com todos os recursos, riquezas que nela existem, é uma imagem muito boa para falar da nossa vida. Mas o que é que começa dizendo o Evangelho? Que a festa que Deus preparou para nós, que é a nossa vida e tudo aquilo que está ao redor, já está no ponto, já está no que é de ser, já está com tudo aquilo que é necessário para se realizar.
O texto diz: eu já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, está tudo pronto, vinde para a festa. Do domingo passado, se vocês se lembram, aquela parábola dos vinhateiros, quando o proprietário planta uma vinha, faz uma cerca em torno dela, constrói um lagar para esmagar as uvas, depois uma torre de guarda, toda preparadazinha, e a renda passa para as mãos de terceiros, que são arrendatários e administradores, gestores daquele empreendimento que não pertencia a eles, mas receberam tudo direitinho em suas mãos. O que é que a gente pode tirar daqui? Uma mensagem importante é que nesse mundo, nessa vida e na nossa vida, a parte que cabe a Deus já foi feita por Ele, plenamente feita e acabada. Não falta absolutamente nada. Ou seja, se a festa da nossa vida desandar, se alguma coisa não der certo, não se encaixar, não culpemos a Deus. Ele fez aquilo que era da sua responsabilidade. Batamos no peito e digamos: minha culpa, minha máxima culpa. Sou eu o responsável. Então, ao invés de perguntarmos, como muitas vezes perguntamos, onde é que Deus está, que não vê tanto desmando, a pergunta é: onde é que eu estou? E o que é que eu estou fazendo? Com o que é que eu estou envolvido e comprometido? Para onde está voltada a minha atenção e os meus interesses? Que eu não estou vendo nada disso, eu não estou ligando a mínima para o que está acontecendo. E estou encontrando bode expiatório para culpá-los, ou então encontrando gente para responsabilizá-los. Onde é que eu estou? Deus está sempre no lugar devido. Já fez a parte dele. Não tem braço, nem perna, nem mesmo cabeça para andar, para mexer com as coisas, ou para pensar e tomar decisões. Ele utiliza, porque assim o quis, nossos braços, nossas pernas e nossa cabeça. E é preciso que a gente tenha plena consciência disso e puxemos para nós a responsabilidade do mundo, do destino da vida, sobretudo da nossa, porque essa está mais à nossa mão, é mais acessível, é a parte do mundo que nos cabe mais de perto. Trabalhemos essa parte. E aí teremos autoridade para reclamar a parte de outrem, se não for trabalhada, se não for respostada. E Deus sempre age em parceria, essa é a grande verdade. E a parceria que Ele faz é conosco. E em toda parceria existem pelo menos duas partes. E igualmente a responsabilidade cabe às duas partes, não apenas a um lado. Até porque nenhum milagre acontece fora dessa aliança constituída entre nós e Deus. Todo milagre pressupõe essa parceria, essa união. Deus sozinho não faz. Nós sozinhos, menos ainda. É preciso que a gente faça a parte da gente para podermos ser dignos da parte de Deus, que desde sempre já foi realizada. Um segundo detalhe, o rei mandou chamar os convidados para a festa. Estava tudo pronto, não faltava mais nada, chama esse povo para cá. Os seus empregados foram, de casa em casa, convidando-os. E o evangelho diz, eles não quiseram ir. Eu gosto dessa expressão. Não foram porque não quiseram. Foi uma opção, uma escolha deles. Sem interferência de ninguém. Não quiseram ir. Nada em nossas vidas acontece se nós não queremos que aconteça. Nada. Não adianta o pai e a mãe pegarem pelo braço. Não adianta o médico exigir. Não adianta o padre aconselhar. Não adianta o professor fazer um discurso na cabeça do aluno. Se o aluno de coração não decidisse por aquilo, não acontece mudança na vida dele. A gente não tem um poder de fazer essa virada. É fruto de uma consciência e de uma tomada de decisão pessoal. Se nós não escolhemos, não desejamos, não abraçamos a causa por nós próprios, nada feito.
Quando as pessoas às vezes ligam para mim e dizem, padre, eu queria que minha filha falasse com o senhor. Eu queria muito isso, que meu filho conversasse com o senhor, que meu marido. Eu pergunto, e seu marido quer? A senhora eu já percebi que quer. Agora, eles, os interessados, querem? Não sei, eu tenho que falar. Então, fale com eles. Passe o meu número para eles. E peça-lhes, por gentileza, para que eles próprios, se quiserem, me liguem. E digam que querem falar comigo. Aí sim, a gente pode ter uma boa conversa. Mas é preciso que o interessado queira. Porque esses não foram para a festa porque não quiseram ir. E ponto final. O dono da festa pode até não ter gostado da decisão deles, mas respeitou a decisão de cada um. Quantas vezes na vida da gente nós não agimos exatamente assim? Deixamos de fazer uma série de coisas úteis, importantes, necessárias, algumas delas imprescindíveis, simplesmente porque não queremos. Não queremos. E dizemos facilmente um monte de expressão. Eu não vou fazer. Não gosto, eu não quero, não desejo, não tenho a menor vontade de ir, de fazer. Não me apetece, meu coração não pede, não está pedindo. É alguma coisa que eu acordei hoje achando que não devia ir, não devia fazer. A gente vai encontrando um monte de expressão para justificar que a gente não vai. Porque não quer dizer eu não vou e pronto. Vai encontrando expressões para o nosso escape. Quando a vida nos pedir alguma coisa, e aqui está uma outra grande lição, não sigamos os nossos gostos, nossas vontades, nossos desejos, nossos sentimentos, nossas emoções. Tudo isso é muito volátil. Isso não merece fé de ninguém, porque muda a todo tempo ao gosto do freguês. Basta ver uma coisinha e a gente já mudou o pensamento, o desejo, a vontade. Sigamos as nossas decisões. Eu passei um mês me decidindo para ir para um lugar. Conversei com as pessoas que vão comigo. Arranjei toda a viagem. Todos os dias eu penso naquilo e eu aprofundo o desejo de ir. Está tudo certo. Comprei as passagens, os outros também compraram. Quem vai comigo sabe que eu vou. E conta com a minha ida. E aí quando chegar no dia, diz, hoje eu amanheci cansado, não me apetece ir. Meu coração não está pedindo. Não siga seu coração. Ele tem tudo para estar errado. Siga a sua decisão. É muito provável que a gente não erre quando segue as decisões, porque elas são frutos de uma maturação, de um pensamento, de uma reflexão. A gente matutou sobre aquilo, gastou e queimou as pestanas pensando e arrumando tudo. Então siga aquilo que você planejou antecipadamente. Deixe de lado seus sentimentos. Eles vão se arrumando no andar da carruagem. Se não se arrumarem, o problema é deles. Aí você fez o que havia decidido fazer. Esse também é um dado importante. E a natureza da gente, dos nossos sentimentos, emoções, via de regra, é tendenciosa, é egoísta, é viciada e pouco credível. Essa é a grande verdade. Por exemplo, eu tenho plena consciência de que eu não sou bom por natureza. Não sou bom. Minha natureza não me inclina muito para o bem, não. Fazer as coisas boas, bem feitas, ajudar os outros, amar o próximo, levantar os caídos. Eu não minto. Eu não tenho natureza para isso, não. De forma alguma. A minha natureza pede para ficar em casa num calor desse, não ir para canto nenhum. De preferência à tarde. Num lugarzinho fresquinho, agradável. Um ventiladorzinho. Se tiver ar-condicionado, liga também. A natureza pede isso. Sombra e água fresca, tranquilidade e paz, favorecimento pessoal e com os nossos. Pede um porto seguro. É isso que a nossa natureza nos pede e nos inclina para viver. Então a gente não é bom por natureza nem por livre e espontânea geração. Muitas vezes eu não faço bem porque eu quero, eu sou inclinado ali a fazer naturalmente, mas porque eu decidi fazer o bem.
Eu escolhi fazer o bem, para além de tudo aquilo que dentro de mim me pede e me joga para outro lugar. Mas eu não vou, porque eu decidi. É escolha minha. É fruto de uma reflexão, de uma consciência. É fruto de alguns valores que foram plantados em mim. É fruto de uma consciência que desabrocha e me cobra. É fruto de uma fé que eu tenho e trago nesse Deus em que todos nós acreditamos. Então é uma decisão pessoal e a gente todos os dias é chamado a reescolher, a renovar essa decisão da gente de ser bom, sem baixar a guarda um instante sequer. E fazemos isso por quê? Porque estamos convencidos de que é o melhor caminho. Aliás, é o único caminho que nos vai levar a algum lugar seguro, o único caminho. E nesse caminho a gente pode realizar os desígnios de Deus. Porque se alguém perguntar por que eu tenho que ser bonzinho quando as pessoas que eu conheço e que não prestam para nada estão levando vantagem em tudo. E os bonzinhos estão se quebrando, estão se desmanchando, estão ficando para trás. Só uma resposta: por Deus. Por Deus. Porque Deus fez você inclinado para o bem. Fez a alma humana voltada para o bem, vocacionada para isso. E se a gente não for bom e não fizer, ainda que seja por decisão pessoal, cotidiana, instantemente, o bem, a gente vai estar nadando contra a corrente do próprio Deus. E a gente tem tudo para não ser feliz, não se realizar ao final da jornada. Então Deus é quem está na origem dessa decisão que a gente toma por cima de pau e pedra de fazer as coisas que prestam, ainda que o coração da gente não queira que a gente faça. Ainda que o comodismo, o egoísmo, a vontade, o desejo seja fazer outra coisa e caminhar por outro caminho na nossa vida. Depois, dentro desse segundo aspecto ainda, às vezes nós dizemos que a igreja tem que fazer de tudo para trazer as crianças, os adolescentes, os jovens para dentro dela, porque eles não querem ir, mas tem que fazer de tudo para eles irem. Né? O evangelho diz, não quiseram ir e não foram. E o dono da festa respeitou. Tem que tornar as missas mais atrativas para esse povo gostar e depois voltar. Será que é por aí? Eu nunca me iludi com multidões. E olhe que eu já tive umas multidõezinhas em algumas celebrações no tempo da partilha. Eu nunca me iludi. Porque aquele povo que está ali, 1.500, 3, 4, 5 mil pessoas, basta acreditar numa coisa que não seja verdadeira a respeito de mim, no outro dia some todo mundo. E tem repulsa a mim. Aqueles que aplaudem hoje, amanhã podem estar vaiando você, criticando absurdamente a sua vida. Jesus Cristo passou por isso, por que é que a gente não pode passar? Os que diziam, Hosana ao filho de Davi, pouco tempo depois, crucifiquem-no, soltem Barrabás. Trocaram por um ladrão, por um bandido. Por que é que a gente tem que ser diferente? Então a gente não se luta com multidão. E eu estou dizendo isso porque a igreja, apesar de parecer, ela não é um lugar feito para todo mundo indiscriminadamente. Ela pertence àqueles que querem ir, vir, que se decidem por ela, que são tocados por ela, que se sentem chamados, que a procuram livremente, que foram iniciados, introduzidos nos seus valores, nos seus ritos, nos seus protocolos, na sua doutrina, na sua prática pastoral e litúrgica. Não adianta trazer alguém à força para a igreja que não tem a menor afinidade com tudo isso que ela é, só para agradar o pai que quer ver o filho ali. Porque no dia que o pai não estiver presente, o filho não volta para a igreja. Não foi decisão dele. Ele não tem compatibilidade com isso e vai continuar fora dela. Agora, os que estão fora não são melhores e nem piores do que nós. E nós também não somos melhores nem piores que eles. Somos diferentes nas opções que nós fazemos. E devemos ser respeitados, os de fora e os de dentro. Terceiro aspecto importante do Evangelho.
Os convidados não deram a menor atenção. O patrão, o dono da festa, mandou outros empregados: chama lá o povo, rapaz, esse povo tem que vir para cá para a festa. Não ligaram a mínima, não deram atenção, diz o Evangelho. Um foi para o campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados e bateram neles. Nós estamos onde está a nossa atenção. Eu repito, nós não estamos onde está o nosso corpo. Nós estamos onde está a nossa atenção. Ou seja, estamos onde está o nosso interesse, a nossa presença de espírito, nosso pensamento majoritário, nossa vontade, nossa motivação, nosso olhar, nossa alma, nossa vibração. Ali estamos nós. Num dia de domingo como esse, se o filhinho ou a filhinha de um de vocês, doidos pelo pai e pela mãe, porque os pais passaram a semana inteira ausentes, trabalhando, e aí se agarram e pedem uma coisa e reclamam outra. Se você não tiver a sua atenção voltada para eles, eles não existem para você. A nossa atenção dá existência às pessoas, ou tira a existência das pessoas. É por isso que a gente tem que perguntar: onde é que está a minha atenção, pelo amor de Deus? Para onde é que eu estou voltado? O meu foco é quem? É o quê? O que é que me interessa de verdade? Quem é que me envolve? Quem é que me seduz no sentido bom e pleno do termo? Quem é que determina os meus passos? Por quem é que eu acordo e me coloco de pé a cada dia e faço o que eu faço em termos de trabalho? São perguntas que a gente não pode deixar de fazer nunca, porque elas dizem muito sobre nós. Então, onde é que está a nossa atenção? O texto responde. A atenção daquele povo que foi convidado e não respondeu favoravelmente estava nos negócios, no campo e nos atritos com as pessoas. Rivalidades, competições, concorrências, brigas, confusões, inveja e tudo mais. Às vezes nossa atenção está nisso. Passamos a vida inteirinha rivalizando uns com os outros, invejando, imitando, sucumbindo às pressões, aos interesses, às expectativas alheias, vivendo para dar satisfação. E aí morremos. Uma bela jornada nossa. Fazemos tudo que é periférico. Não tocamos o essencial. E morremos. E os outros também que rivalizaram conosco, entraram na nossa, morrem igualmente. Perdemos a grande chance de dignificar essa festa para a qual fomos devidamente chamados e que foi preparada para nós com todo o carinho e amor. Todos os dias devemos fazer essa pergunta sobre a nossa atenção. E é por isso que quando a gente está desatento, a gente agarra os outros, a gente se agarra às posses materiais, aos negocinhos da gente, bem-sucedidos, ao nosso bem-estar e nosso conforto, até que a morte chega. Até que a morte chega. E a morte, meus caríssimos irmãos, acaba com todas as nossas ilusões, nossas fantasias, nossos desvarios, nossas loucuras humanas. Põe abaixo todas as nossas alucinações, toda a nossa inconsciência de nós próprios. Diante da morte, ninguém mais pode viver enganado. Tá aí uma coisa boa que a morte faz: tira a nossa capacidade de enganar-se. Nua e cruamente, e às vezes dolorosamente. Então é preferível que a gente tenha consciência antes de morrer. Abra a visão antes dela chegar. Melhore o tem que ser melhorado enquanto a gente pode, que pode ser que depois seja tarde demais. Já não teremos essas condições. Quarto aspecto, a festa não deixou de acontecer pelo fato dos convidados não terem ido para lá. Olha como esse dado é importante. O dono da festa disse: então vou atrás dos outros. Esses não querem? Onde tiver gente por aí, traga para a festa. Em todas as encruzilhadas dos caminhos. E aí mandou os empregados ir à procura das pessoas todas, sem exceção de ninguém. Na vida é assim. Se não der certo de um jeito, dá certo de outro. Se não dá certo com uma pessoa, dá certo com outra. Se alguém não quer, o outro quer. Se um se ausenta, um outro se apresenta.
Essa é a dinâmica incorrigível da vida. E às vezes nós ficamos lamentando a vida inteira o emprego que a gente perdeu, ao invés de ir atrás de outro. Porque às vezes aquele que a gente perdeu é um livramento. Estava na hora de largar aquilo lá. A gente estava empacado ali, não foi para frente nem para trás. 15 anos naquele negócio. E tem outro batendo a nossa porta. Se prepare, ganhe competência, se forme e vá à procura de você e da sua vocação e dos seus talentos. Às vezes a gente fica lamentando um amigo que nos traiu, que mentiu para nós, um amor que não prosperou, que fracassou. São coisas importantes? São. São contundentes? São. Mexem conosco? Mexem. E nenhum de nós pode dizer o contrário. Mas os nossos fracassos são também grandes oportunidades de crescimento, enormes oportunidades. E é preciso ver não só a dor do fracasso, mas essa oportunidade que ele nos oferece. Dizia um grande teólogo que o fracasso de uma relação de amor, nem de longe é o fracasso do amor. O fracasso de uma relação de negócios, nem de longe é o fracasso dos negócios. O fracasso de uma busca de satisfação pessoal, uma frustração, nem de longe afastou de nós a presença da satisfação. O amor, a satisfação, a vida digna que nós merecemos viver, continua batendo a nossa porta. E se nós abrirmos um dia, isso vai entrar. E a gente vai ser feliz outra vez. Não é como a gente queria, mas é como a vida nos presenteia. Porque ela tem a sua própria dinâmica. Isso vale para tudo, negócios, profissão, relacionamentos e tudo mais. Não choremos o leite derramado. Coloquemos outro leite na vasilha para ferver outra vez. E dessa vez fiquemos mais de perto olhando, porque se a gente tirar o olho, derrama de novo. E é importante isso. E eu termino dizendo o seguinte: não deixemos de realizar a nossa missão na vida, a nossa tarefa, os trabalhos importantes, que na nossa cabeça estão muito vivos, aquilo que nos realiza, nos satisfaz, aquilo que nos alavanca, nos põe para frente, aquilo que nos dá plena satisfação, aquilo que de fato nos faz humanos e divinos ao mesmo tempo. Não abramos mão de nada disso, por nada nem por ninguém. Por mais que estejamos ligados aos outros, os outros não somos nós. Nós não somos os outros. E às vezes a gente fica emperrado na ligação afetiva com as pessoas. Não dá um passo para frente. O mundo dos afetos é muito perigoso. É gostoso, é maravilhoso, mas de um perigo muito grande. Não é à toa que Jesus Cristo, vez por outra, dizia: quem não deixar pai, mãe, irmão, irmã, marido, mulher, filho e filha, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Ele sabia que às vezes nossa família é quem nos emperra. E é por isso que a gente tem que ter cuidado, para não se deixar emperrar por ninguém. Se você tem um projeto digno, bom, justo, ponha para frente. O pai pode dizer: eu não gosto desse seu projeto, não. Meu pai, o senhor me perdoe, mas o senhor é o senhor e eu sou eu. O senhor tem uma missão e eu tenho a minha. Deus vai me cobrar pelos talentos que me deu, se eu não colocá-los para frente. Deus vai cobrar do senhor os talentos que lhe deu, se o senhor não colocá-los para frente. Nós somos muito amigos, nós temos amor entre nós, um respeito profundo, mas eu sou eu e o senhor é o senhor. O senhor vai ter um caminho e eu vou ter outro caminho. O do senhor pode ser aqui no Crato, o meu talvez seja no Japão, mas nada disso nos vai tirar um do outro. Nada disso nos vai separar, vai fragmentar a nossa relação. E tem mais, o tempo que o senhor tem para realizar a sua vida é um, o tempo que a vida vai trabalhar em mim é outro. O senhor vai chegar ao fim num tempo, eu vou chegar ao fim no outro. Pode ser que eu chegue até antes do senhor, mas são tempos diferentes. Os nossos times não correspondem. Às vezes, dizer isso é uma coisa muito dolorosa, muito dura, muito penosa, muito difícil. Mas é tudo que a vida exige de nós. Que nós sejamos nós, que os outros sejam os outros.
e que nós permitamos que assim o seja. E respeitemos a caminhada de cada um. E é nessa diferenciação, nessa diversidade, nesse pluralismo, que a gente cresce, que a gente se enriquece, que a gente melhora, que a gente evolui. Porque se todo mundo viver o sonho um do outro, ninguém vai para frente nunca. Separe o desejo do seu pai, da sua mãe, do seu irmão mais velho, do seu colega, do seu desejo, da sua vontade, das suas necessidades reais. Toque a sua vida. Se a festa parar, você para. Se você não continuar a sua festa porque as pessoas queridas lá não estão, porque não quiseram ir, não deram atenção e não têm o mesmo interesse que o seu pela festa, e se a festa é importante para você, não deixe de festejar. Porque aí está o sabor da vida. Que Deus nos ajude nesse empreendimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.